Boa noite. Vou dar início agora à apresentação do nosso trabalho. Trabalho esse intitulado como Projeto de Intervenção na Bacia Hidrográfica do Rio Acaraú. Minha equipe é formada por mim, Joabe, por José Valmir, Lívia Damasceno, Rita Girlene da Cruz e Roseli Carmo. Vou desligar aqui a câmera para apresentar melhor os slides. Então, vou iniciar aqui a apresentação do nosso projeto com uma pequena frase. A água é fonte de vida. Uma frase simples, né? Não traz nada de novidade, pois a gente sabe que a água é essencial para a vida humana e também para a manutenção dos ecossistemas na natureza de forma geral. Isso que foi mais para enaltecer a importância da água na nossa vida e desde a antiguidade que nós a utilizamos para diversas coisas, desde o abastecimento doméstico, né, que envolve o nosso consumo direto mesmo, para beber, preparar alimentos, nossa higiene pessoal, como também para a utilização em irrigações, navegações e mais recentemente também para o abastecimento industrial, a geração de energia elétrica, entre outros. Então essa água que nos é tão útil, ela se encontra em rios esses que compõem bacias hidrográficas. Mas o que seria uma bacia hidrográfica? Diferentes autores eles conceituam de diferentes maneiras, de diferentes formas, mas podemos dizer que a bacia hidrográfica, resumidamente, é um conjunto de terras drenadas por um rio principal e os seus afluentes. Então, a bacia hidrográfica não se resume apenas ao corpo do rio ali, mas todo aquele espaço que está em volta, ao redor. Mas apesar de a gente saber que a água é importante, a água é vida, ela é essencial para o nosso desenvolvimento, como o desenvolvimento da natureza de forma geral, ultimamente a água ela tem se tornado uma preocupação mundial por dois problemas principais. Primeiro, pelo seu uso irracional, né, uso de forma irracional, e segundo, pela poluição, a poluição tão grande, né, a poluição dos rios que prejudica todo acaba contaminando todos esses recursos hídricos e afetando então o desenvolvimento, né, da comunidade, de empresas, para o próprio consumo humano, enfim. E essa poluição, junto com esse uso irracional, pode ocasionar, inclusive, muito em breve, a falta de água para o nosso consumo. E conceituando aqui poluição, né, trouxe aqui um trecho da lei, da política que fala sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela conceitua a poluição como sendo a degradação da qualidade ambiental que é resultante das atividades que, direto ou indiretamente, aí a lei ela aborda alguns pontos, eu trouxe aqui os pontos que achei mais pertinentes, né? Parafraseei aqui o que a lei diz, mas são degradações da qualidade ambiental que prejudicam a saúde, a segurança, o bem-estar, como também as que afetam desfavoravelmente a biota. Mas além disso, a gente pode destacar também, pode citar, os casos de degradação que comprometem a fauna e também aqueles que comprometem a utilização de água para fins tanto recreativos como comerciais, industriais, de geração de energia, enfim. Dentre essas degradações, a mais comum é aquela causada pelo lixo. O lixo é depositado diretamente nos rios, né, pelos homens. E dentre as causas principais, esse grande depósito que existe hoje de lixo, né, um grande despejo de lixo nos corpos hídricos, das causas, né, algumas das causas está o crescimento populacional, o alto grau de urbanização, o desenvolvimento industrial, também que elimina efluentes nos rios, e também a grande produção agrícola, né, que tem um uso em massa aí de pesticidas, fertilizantes, que acabam contaminando o solo ali e, consequentemente, contaminando a bacia hidrográfica. Porém, à medida que cresce, né, a população, a urbanização, o desenvolvimento industrial, não cresce também na mesma medida maneiras ou instrumentos, né, para o uso de instrumentos para essa purificação e tratamento desses esgotos.
os esgotos das casas, das indústrias. Ou seja, a população, a urbanização cresce mais, polui mais, mas em contrapartida não existe um crescimento na mesma medida de instrumentos que possam purificar e possam fazer o tratamento de toda essa água poluída, esse esgoto. E diante de todo esse cenário que surge então um conjunto de normas, de leis, brasileiras, leis dos estados, que tendem e que visam a proteção dos recursos hídricos do nosso ambiente, de forma geral, do meio ambiente, mas existem aquelas que tratam especificamente dos recursos hídricos propriamente ditos, como é no caso da Lei 9.433, de janeiro de 97, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos e que cria também um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É baseado nisso, baseado nessa lei e em outras, que a gente vai apresentar o nosso projeto. Eu me chamo Lívia Damasceno de Oliveira e agora, dando continuidade ao problema do nosso projeto, eu vou falar sobre a poluição no rio Acaraú. O nosso projeto aborda a poluição hídrica do rio Acaraú, que banha o perímetro geográfico do município de Marco. Esse rio sofre diariamente com o impacto ambiental causado pelas emissões de resíduos líquidos e sólidos que são despejados em seu corpo hídrico, levando os esgotos domésticos e industriais, prejudicando a qualidade de vida de sua população. Em alguns casos, os esgotos contêm ainda dejetos e matéria orgânica em estado de putrefação, que ocasiona mau cheiro e grande quantidade de substâncias das mais variadas origens, que podem até ser tóxicas. Então, além de prejudicar diretamente a biota local, a água pode constituir como veículo de disseminação de doenças entre os seres vivos quando está contaminada por agentes microbianos ou poluída por criadouro de larvas de mosquitos transmissores de moléstias infecciosas. Os principais agentes biológicos encontrados nas águas contaminadas são as bactérias patogênicas, os vírus e os parasitas que provocam doenças endêmicas e epidêmicas que podem resultar em casos letais. Ou seja, toda essa poluição traz diversos malefícios, né? Tanto para a população de Marco, quanto para a população das outras comunidades nas quais o rio Acaraú percorre. Então, tendo em vista esse problema, nós desenvolvemos esse projeto. Essas duas imagens, elas mostram diferentes trechos do rio Acaraú em municípios diferentes. Essa primeira é em Ubatuba e essa segunda em Sobral. Eu queria muito ter trazido uma imagem da poluição desse rio no município de Marco, mas eu não encontrei e, como eu moro bem distante, eu não tive como ir até lá para registrar, né? Mas enfim, então eu trouxe essas duas imagens para demonstrar um pouco da poluição do rio Acaraú. O objetivo geral do nosso projeto é ampliar o conhecimento da população sobre a realidade da poluição, visando proporcionar um aumento da participação dos usuários e da sociedade civil nas questões atinentes à gestão da água no município de Marco, e dessa forma conscientizar as comunidades envolvidas sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e, assim, melhorar a qualidade da água do rio Acaraú. Já que os moradores de Marco fazem uso constante dos recursos hídricos desse rio, é de extrema importância que eles tenham, no mínimo, um conhecimento básico, né, sobre a situação do rio Acaraú. E através desse conhecimento, nós pretendemos conscientizá-los sobre os problemas que são gerados através da poluição. Nos objetivos específicos, nós pretendemos conscientizar a população sobre os problemas causados pela poluição dos recursos hídricos no rio Acaraú. É muito importante essa parte da conscientização, porque é a partir daí que as pessoas vão entender o quão sérios são os problemas que a poluição pode causar, né? Porque muitas pessoas não têm nem noção. Reduzir a poluição através do lixo jogado próximo aos afluentes do rio Acaraú. Outro ponto muito importante que, se fosse alcançado, faria muita diferença. Minimizar os despejos e a liberação de produtos químicos e materiais perigosos na parte da bacia hidrográfica. Nossa, esse é um dos maiores problemas do meu ponto de vista. Esse despejo de produtos químicos e materiais perigosos, isso gera inúmeros malefícios. Eu não vou nem me estender aqui falando sobre. E por último, reduzir a proporção do lançamento de efluentes não tratados. Meu nome é Girlene e agora eu vou falar um pouco sobre a justificativa do nosso trabalho. O ponto principal desse trabalho
em relação à preservação das fontes hídricas da nossa região, bem como as de todo o meio ambiente. A poluição presente nas atividades do dia a dia da população acarreta inúmeros prejuízos à biota do corpo hídrico do rio Acaraú, seja por meio da poluição direta, jogando lixo, seja por meio de uma cultura que existe bastante na nossa população, que é banhar os animais nas águas do rio. Também o descarte incorreto de alguns poluentes que chegam a ser tóxicos, né, para os seres que ali vivem. Também para a água em si, né, para o próprio recurso hídrico. A importância ambiental, social e cultural do rio é vista como falha ao serem vistos tantos focos de despejo de resíduos sólidos e líquidos provenientes de esgotos ou até mesmo do uso dos leitos do rio como lugar de acúmulo de lixo doméstico. O esgoto ele é uma questão muito importante, muito prejudicial aos recursos hídricos, porque ali, a partir do momento que é um líquido, é ainda mais complicado haver essa separação, né? Porque se você tem ali um lixo, é mais fácil que você separe aquele lixo do líquido, mas separar líquidos não é tão fácil assim. E chega até a ser, dependendo do líquido que ali é descartado, ainda mais tóxico. A água, como um bem comum geral, ela deve ser mantida em constante proteção, visando manter a qualidade hídrica de maneira que a água ela tenha sua composição limpa e rica nos nutrientes necessários para a vida que nela está presente, não só para para os seres humanos, mas também para a fauna e flora que ali habita. Os peixes, as plantas que sempre tem ali ao redor do rio. Tomando como base a Lei número 9.433, de 8 de janeiro de 1997, no que diz respeito aos fundamentos da Lei das Políticas Nacionais de Recursos Hídricos, um de seus fundamentos ele cita que a água é um recurso natural limitado, ou seja, você não pode usar de maneira descontrolada ali, porque ele é um recurso que todo mundo tem conhecimento que acaba, que polui, e a partir do momento que aquela água é desperdiçada ou poluída, ela não tem como ser revertida a uma água limpa novamente. Existem outros métodos em que pode haver a reversão dessa água, mas no caso ali de você fazer uma poluição muito intensa, é muito complicado que você consiga reverter aquela água a uma água limpa e rica em nutrientes, né? Além disso, também, a água é dotada de valor econômico, ainda mais na nossa região, que é uma região bastante voltada para turismo, para recursos hídricos, também a cultura, que a gente sabe que existem os pescadores e as culturas de camarão também. Tudo isso é prejudicado a partir do momento em que você polui aquela água ou que você utiliza os recursos daquela água de maneira errada. Levando em consideração tudo isso, vemos a extrema necessidade de gerar ações de prevenção e proteção para com o rio Acaraú. Olá, meu nome é José Valmir e eu vou dar continuidade aqui à nossa justificativa do presente trabalho. Ainda falando sobre os motivos da gente ter como foco essa proteção ao rio Acaraú, a gente vai pegar alguns os objetivos da Lei número 9.433, a Lei de Diretrizes de Recursos Hídricos, que a gente tem como número 1, assegurar a atual e as futuras gerações
a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Caso a gente não mantenha o nosso foco de proteção aos afluentes, ao corpo hídrico do Jacaraú, no combate ao desgaste que está sendo feito com ele, no uso indevido de colocar lixo, de colocar resíduos sólidos e líquidos, lixo doméstico, sem quaisquer proteção, sem quaisquer fiscalização, vai prejudicar ainda mais, principalmente as futuras gerações, que não vão conseguir usufruir do rio como era para ser usufruído, seja com água potável, seja com banho, não se sabe ainda ao certo qual o nível de toxicidade que a água vai ter daqui a alguns anos se continuar do jeito que está hoje. Seguindo para o ponto 2, a utilização racional integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vista de um desenvolvimento sustentável. Ponto 3, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes de uso inadequado de recursos naturais. O fato de você ficar usando o rio, ou o leito do rio, ou qualquer que seja a parte próxima, como é um depósito de lixo praticamente, usar o rio como um grande lixão é um fato que fere diretamente essa lei, é um crime ambiental, e caso a gente não consiga combater ainda mais afinco com isso, ainda mais, como é que eu posso dizer, mais seriamente, a nossa pretensão é que o rio vá cada vez mais piorando a sua qualidade de água, vai piorando a biota que tem nele, vai piorando a qualidade de sustentabilidade que ele pode ter. Porque com água tão poluída, não vai ser possível ela ser usada pelos seres humanos, não vai ser possível ela ser usada pelos animais, vai chegar a um ponto que ela vai estar imprópria para qualquer tipo de uso. E temos que incentivar e promover a captação e a preservação do aproveitamento de águas fluviais. E é o nosso incentivo, a gente está tentando, a principal meta aqui é manter a preservação e para poder termos o aproveitamento das águas fluviais. A gente pode ver aqui passando no slide, e a gente tem aqui, ó, a gente tem duas fotos que são pontos do Rio Acaraú, em distintos lugares, onde você vê aqui um foco de esgoto no trecho do Rio Acaraú sendo despejado diretamente do esgoto. A gente vê ali a Boca de Lobo, que é conhecida, sendo despejado em cima do Rio Acaraú. E por mais que seja longe, no outro foco que a gente tem mais pro lado ali, perto de Sobral, mesmo de Santana, que a gente ainda tem ver que a água está impotável, está imprópria. A água lá está muito suja, muito poluída e contaminada. Então, você pode pegar todo o percurso do rio, quilômetros e quilômetros. Aquele ponto de esgoto que foi esgotado, que foi colocado o lixo, os resíduos líquidos ou sólidos, no ponto do rio, vai afetar todo o trajeto do rio, toda a biota. Por mais que seja longe, por mais que a água passe por várias estações, é preciso ter o combate nos focos de desperdício de lixo no rio, certo? Olá, meu nome é Roseli e irei dar continuidade a essa apresentação. Com relação à área de estudo, o estudo aqui proposto, ele será realizado no município de Marco, no Ceará, no qual contém, nesse município, uma pequena parte do rio Acaraú. Nessa parte do rio, o mesmo encontra-se ramificado, encontra-se duas ramificações do rio Acaraú, e uma dessas ramificações está localizada próxima à cidade de Marco. Esta bacia, ela encontra-se situada ao lado oeste de Fortaleza, capital do estado do Ceará, e compreende uma área equivalente a 14.500 quilômetros quadrados, que percorrem aí cerca de 28 municípios e é considerada a segunda maior bacia hidrográfica do Ceará, segundo a Secretaria dos Recursos Hídricos. O rio Acaraú, ele nasce na Serra das Matas, como mostrado aqui nessa imagem, e um dos seus principais afluentes estão situados à sua margem direita, formando aí os rios Macacos, Gloairas, Jucurutu e Sabonete. Já na margem esquerda desse rio,
podemos citar os afluentes que formam o rio Jaibara. Dentre esses 28 municípios que são abrangidos pelo rio Acaraú, nós podemos citar o município de Acaraú, no qual o rio recebe seu nome, além da cidade de Sobral, que é considerada a terceira maior cidade em densidade populacional e desenvolvimento, segundo o IBGE, e também as cidades de Cruz, Bela Cruz e Marco. A cidade de Marco, no qual o estudo será realizado, ela está aproximadamente a 250 quilômetros de distância de Fortaleza. A mesma contém 25 mil habitantes, segundo o IBGE realizado em 2010, e também segundo o IBGE, 92,3% dessas moradias localizadas em Marco contém uma situação sanitária, de esgotamento sanitário inadequada. Por essa proximidade do rio Acaraú com a cidade de Marco, além das condições de esgotamento indevidas dos moradores dessa região, busca-se então trabalhar como público-alvo os moradores que estão localizados ao entorno do rio Acaraú. Acredita-se que, por estar em contato frequente com a bacia hidrográfica, os mesmos eles conseguem perceber de perto as problemáticas que estão envolvendo o uso indevido dos recursos hídricos daquela bacia hidrográfica. Além disso, provavelmente serão também encontrados aqueles moradores dessa região que fazem uso indevido do rio Acaraú, seja para utilização em alguma atividade agropecuária indevida, além de atividades do lar, ou até mesmo para realizar atividades de lazer. Com isso, existe a probabilidade de que alguns indivíduos eles estejam fazendo uso diário que prejudiquem os recursos hídricos disponíveis a eles e alguns moradores que conseguem observar essas alterações, essas problemáticas frequentes nesse rio em questão. Para que os objetivos citados no início dessa apresentação sejam contemplados, sejam realizados, alcançados, será feita a execução de 4 etapas. Na primeira etapa, será feita a apresentação desse projeto para os moradores, no qual iremos explicar a problemática, os objetivos e a justificativa para a realização desse trabalho, além de citar alguns exemplos de poluição de recursos hídricos, bem comuns. Já na segunda etapa, nós vamos buscar analisar, na perspectiva desses moradores, as suas opiniões sobre a realização de alguma atividade que prejudique o rio Acaraú. Na terceira etapa, será tratado assuntos de conscientização ambiental, explicando os problemas do uso indevido dos recursos hídricos e alguns métodos de minimizar ou então acabar com práticas erradas que estejam afetando essa parte da bacia hidrográfica ou então o seu entorno. Na última etapa, será feita a culminância do projeto, no qual será realizada uma atividade de limpeza da área ao entorno do rio Acaraú, juntamente com os moradores voluntários. Nesse momento, será então reforçado alguns dos aspectos citados anteriormente sobre os resíduos presentes próximo à bacia hidrográfica, os afluentes jogados nesse rio, e também alguns outros conteúdos que possam afetar a qualidade da água e a vida ali presente nela, além dos demais problemas graves causados pela poluição do solo próximo à bacia hidrográfica e também à mesma.